Fala pessoal, meu nome é Ana e eu tô aqui para falar sobre mais um livro lido do meu desafio, lendo um livro de cada país do mundo. Dessa vez é a vez de Moçambique e eu li o livro A Noiva de Quebera e Outros Contos, de Aldino Muyanga. O livro foi publicado originalmente em 1994. Ele é um livro curtinho, tem 158 páginas e está disponível no Mac Livros, que é a biblioteca recente brasileira, né, que você tem acesso a vários livros. E o que acontece? Esse foi um dos livros que eu senti aquela novamente sobre temas que são sensíveis, mas eu não quero ficar repetitiva, eu já comentei em outros vídeos que eu tô enfrentando isso em todos os enfrentando, como se fosse, meu Deus. É uma situação que eu estou encontrando em todos os livros que eu leio sobre a África, que é ler coisas desconfortáveis, porque são países que viveram períodos enormes de história, extremamente desconfortáveis, e aí acaba que os livros que são mais amplamente divulgados e são justamente os livros que falam sobre os momentos mais impactantes de cada civilização, cada cultura, cada etnia. E eu tô com uma colinha aqui do contexto histórico desse livro, porque uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo durante esse processo de ler livros do mundo todo, ver como que a literatura, mesmo quando é ficção, ela pode ser inspirada em fatos reais e como que ela nos conecta com entender de forma mais profunda a realidade de cada país. Na maioria deles são países que, acho que todos, não, eu não posso afirmar que é todos, porque eu realmente não sei, mas acho que a maioria dos países da África foram colonizados ou passaram por algum tipo de história com colonização que foi muito trágica. Esse livro em especial, os contos acontecem em momentos diferentes, são acho que 6 contos curtos. Eu ia ler só um dos primeiros, justamente porque eu tô lendo muita coisa de temas sensíveis, vamos colocar assim. Só que os contos falam sobre momentos diferentes, então eu falei, cara, eu já tô aqui mesmo, o livro é curtinho, vamos ler. E aí o livro passa pelos períodos pré-colonial, colonial e pós-independência de Moçambique. E isso aqui é muito resumido. O país ele passou por uma colonização portuguesa, depois teve uma guerra de independência que durou entre 64 e 74, então 10 anos aí de guerra. A independência foi finalmente conquistada em 1975, mas depois disso aconteceu uma guerra civil que durou entre 1977 a 1992. E daí que algo que tem me gerado uma reflexão muito grande em todas as leituras que eu faço, a guerra não é só sobre o conflito, não é só sobre tiro, gente morrendo. Não é só sobre aquele momento específico, mas é sobre tudo o que acontece ao redor da guerra. Isso tem falado muito comigo porque nós temos uma mídia, não quero ser extremamente crítica, mas nós temos uma mídia americanizada, onde muitas vezes as guerras elas são relatadas como algo muito nobre, ou então muito Vingadores Guerra Infinita, sabe? Muito Capitão América. E assim, eu sou patriota ali, né? Estou com o Brasil e não abro mão. Acho muito importante a gente amar os nossos símbolos, respeitar os nossos símbolos, viver os nossos símbolos nacionais, criticar aquilo que está errado, mas apoiando aquilo que está certo. Mas a guerra em si é uma desgraça, com o perdão da palavra. E lendo esses livros, eu vejo que o principal impacto da guerra nem é necessariamente o batente ali e as pessoas morrendo, mas é todos os problemas que englobam isso. É o pós, é a recuperação, é a economia que fica extremamente desbalanceada e as pessoas sofrem, é as mulheres sofrendo, as mulheres sofrendo durante recessões agressivas e aí tendo que vender o corpo para poder comprar um pão, um alimento para os filhos, é os filhos que nascem desse processo. Então tudo isso é uma realidade muito traumática e coletiva que o país vive de forma completa. E a maioria desses livros acaba relatando isso. Como eu falei, o livro tem 6 contos e aí os contos passam em momentos diferentes. Um deles, que é o primeiro, que é A Noiva de Quebera, ele foi muito traumático. Eu confesso que, assim, o tema violência sexual, ele pra mim é muito... não consigo ler nem... nossa senhora, pra mim não tem como, assim, cada um tem seu limite ali e tal. Me bote pra ler livros de 50 guerras, mas não me coloco pra ver uma personagem passando por algo assim ou sendo enganada sobre algo assim. E nesse livro, nesse conto, que é o primeiro conto da história, tem uma situação onde não é explícito, claro, mas no final eu interpretei que foi, na minha opinião, uma violência porque ela foi enganada, que é o conceito dela ser uma noiva de um guerreiro que faleceu
E aí ela é induzida por um parente desse guerreiro que faleceu a acreditar que o espírito dele está retornando e desejando se relacionar com ela. Tem um ritual ali, tem uma questão ancestral ali para papai. Tem muita cultura espiritual assim de consulta a espíritos, né, em muitos países da África. E aí nesse processo quem se relaciona com ela é um tio. Então isso para mim foi extremamente desconfortável de ler. Já deixo aqui que assim está na minha lista de livros que eu li, mas se esse tema for muito sensível, não tem nada explícito, mas pra mim foi muito sensível. Já entreguei um spoiler também, né? Mas são 6 contos e entreguei o spoiler de um deles. Eu achei interessante um ponto, que o autor, o Aldino Muyanga, ele é médico. Como médico, ele vivenciou muito um tema que é muito comum em vários livros do continente africano, que é o conflito de quando você tem uma educação ocidental, uma educação nativa africana, e uma coisa bate com a outra. E aí você tem ciência e tradição, você tem religião imposta muitas vezes pelos colonizadores e a religião que é cultuada ali em cada etnia, em cada povo. Esse tema justamente dos espíritos e tal, e de ser aceitável para as pessoas da comunidade que isso poderia estar acontecendo, né? O espírito do noivo que morreu retornar e de uma forma corpórea para se envolver com a mulher. Isso é uma coisa que, eu não vou falar que é tradição, porque eu não conheço a religião específica ali, mas é uma coisa que, para o contexto que apareceu na história, era aceitável. Para ela fez sentido que aquilo ia acontecer, e não só fez sentido, como ela entendia que ela tinha que fazer isso, porque caso ela não fizesse, isso ia impactar nas colheitas e tananã. Ela, inclusive, foi incentivada a fazer isso por outros personagens anciãos da história. Uma coisa interessante, que a essa altura do campeonato, em que eu já li alguns livros variados ali, então eu já li África do Sul, Angola, já li Argélia, já li República Democrática do Congo, Zimbábue, e esse é Moçambique. Eu tô começando a ver algumas coisas em comum. Lógico que não é tudo igual, é só a gente ver, por exemplo, mal comparando ou bem comparando, aqui no Brasil. Se você fala assim, os brasileiros, meu amigo, da realidade de Santa Catarina para a realidade de Amapá é uma enorme diferença, né? Mas eu encontro comparações ali sobre crenças, sobre o que é aceitável ou não. Esse tipo de coisa de os espíritos disseram tal coisa, se não fizermos isso, as colheitas não vão prosperar. Isso apareceu no livro que eu li sobre República Democrática do Congo, que foi Filosofia Bantu. É uma comunidade étnica que mora num lugar específico dentro da República Democrática do Congo. E isso aparece também nos personagens mais antigos do livro que eu li para o Zimbábue, que eu ainda vou fazer a resenha literária. Então, o autor, ele traz esse parâmetro, e ele é alguém que eu creio que tentou fazer esse equilíbrio, porque ele tem uma visão médica, científica, racional, e ele tem também a tradição que ele quis trazer, que ele quis repassar. Não vou falar muito sobre os outros contos, já que eu dei um baita spoiler desse aí, mas como é um assunto gatilho, eu acho que também não tem tanto problema. A planilha que eu tô fazendo, eu tô inclusive colocando um menu de temas. Então, quando tem um tema que é muito drástico, eu coloco lá meio preto, assim, escrito guerra e violência, quer dizer que é um tema muito sensível, justamente para caso alguém que é menor de idade vá ler a planilha, alguém que queira evitar esses temas gatilhos, como, por exemplo, eu quero, pelo menos nesse momento específico que eu estou, todos eles passam por falar sobre elementos tradicionais ali da cultura. E pelo que eu pesquisei, não é um livro inspirado literalmente em fatos reais, né? Ele não é autobiográfico. Eu vi em algumas matérias o autor falando que ele se inspirou, sim, em histórias reais para compor. E isso me lembrou um pouco o método criativo do autor de Song of Lavino e Song of Okol, de Uganda. Esqueci o nome dele aqui. Okot. O nome dele é Okot Pebitek, isso. Eu tô me esforçando pra decorar todos os nomes dos livros e dos autores, mas é muito difícil porque é muito livro. Mas me lembrou do processo dele, e isso, na verdade, me lembrou, mais uma vez, do processo de vários autores de temas africanos que eu tô lendo, justamente porque eles não criam a história com literalidade, mas eles falam sobre temas que são reais, que são literais, que acontecem no dia a dia, e colocam isso em forma de ficção. Então, por exemplo, nessa história aqui, quando aparece
espírito, quando fala sobre casa possuída, quando fala sobre o espírito falou, nananã, é uma coisa que aqui na história não é como se você estivesse lendo um livro de espírito ocidental, não é como se você estivesse assistindo Scooby-Doo. É uma coisa que, pra aquele contexto ali, eles realmente acreditam. É igual... vai, sei lá, eu acredito em espírito, sei lá, eu acredito. Então, é igual você ir na casa da sua avó e começar a falar que você tá vendo um espírito no seu quarto, sei lá. Ela vai lá fazer uma oração, porque ela acredita em espírito. É da nossa cultura, a crença, o cristianismo, o catolicismo, cultural, estrutural. Então, nós crescemos acreditando em espíritos e a gente sabe que tem coisa que não é pra mexer. E eles também acreditam nisso, que tem coisas que você tem que respeitar, principalmente sobre o além. O autor, assim, de uma forma genial, ele insere essas vivências sobre a reflexão social, o impacto que a guerra trouxe para cada comunidade. Então, tem muitas personagens na história que são personagens bem submissas ali a uma estrutura, elas têm que fazer tal coisa porque é esperado que ela faça tal coisa. Apesar de não ser baseado em fatos reais, ele reflete esses temas reais. E é isso, acabei falando muito, dando muito spoiler, mas espero que vocês gostem e estejam acompanhando essas resenhas. Esse não foi um livro que pessoalmente, Ana, gostei de ler, justamente porque teve esses temas sensíveis, mas eu acho que o autor, dentro do que ele se propôs, ele fez um livro muito bom. Eu dou notas pessoais, mas eu fico com tanta vergonha de dar nota pro livro dos outros. Eu dou as notas mais pra eu me lembrar, pra Ana do futuro se lembrar se eu gostei do livro, sabe? Mas nunca aconteceu de eu falar assim, nossa, não leia esse livro porque ele é horrível, eu não aprendi nada com esse livro. Nunca na minha vida que eu falaria uma coisa dessa, mas mesmo que tenham sido temas que mexeram muito comigo, eu dei uma nota 4,5 pra vocês verem. Eu não peguei, cara, muito bom. Eu não peguei nenhum livro ruim. Todos os livros, principalmente da África, que eu li até agora, foram bons e me fizeram refletir sobre temas importantes e, principalmente, me conectaram com realidades que eu não tinha aqui no meu HD, uma informação, assim, quando eu pensava, Moçambique. Eu pensava assim, é um país da África, mas eu não tinha um pensamento específico, um momento histórico específico pra saber, ou alguém pra me conectar. E eu tô sentindo que cada livro novo que eu leio acontece isso. É como se eu tivesse um amigo, que é agora o Aldino Muyanga lá. Eu conheço um amigo em Moçambique que me explicou como é a realidade de Moçambique durante o período colonial, pós-colonial e pós-independência. E essa experiência, cara, tá sendo assim... É como se eu estivesse estudando geografia, história, antropologia, religião, tradições, tudo numa coisa só e conhecendo pessoas incríveis ao longo do caminho. Tá sendo muito bom, tô gostando muito mesmo da experiência. Falei demais de novo, mas é isso. Recomendo a leitura, recomendo que você acompanhe os outros vídeos do canal e que você, se possível, eu sei que é muito livro pra ler, mas se possível, cara, tenta fazer esse desafio, velho. São livros tão pequenininhos. Esse aqui, ó, 150 páginas. Nossa, você dá conta demais. É em português. Então, leia, conheça outros países do mundo. Pra mim tá sendo muito enriquecedor e talvez pra você vai ser também. É isso. Tchau.